Salmo 62, eu vou ler do verso 1 ao verso 12, é o Salmos inteiro, o Salmo 62, esse Salmos escrito por Davi, e que os estudiosos dizem que tem uma participação de um personagem chamado Gedutum, ou Gedutum, que era um ministro de louvor, um ministro levítico, um dirigente de um dos corais de Davi. Salmo 62 é um salmo atribuído a Davi, não se sabe se foi Davi mesmo que escreveu, mas é atribuído a Davi e a esse personagem chamado Gedutum. Diz assim a palavra de Deus: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo, de sua posição elevada, eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam, são falsos, Descanse somente em Deus, verso 5, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Verso 9. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Verso 11, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Glória a Deus pela palavra de Deus, amém? Você pode dizer comigo, glória a Deus pela palavra de Deus. Bom, como eu falei, esses salmos atribuídos a Davi, uma música, um poema, Davi está passando um ensinamento, e eu estava, ao refletir sobre esse texto, pensando, quantas vezes a gente prega, a gente fala, eu mesmo gosto de ensinar isso, o quão importante é o cristão confiar em Deus, quão importante o cristão confiar no Senhor. Sem dúvida é a maior e melhor expressão de adoração que nós podemos dar. Cantar é importante, louvar a Deus é importante, orar é fundamental, essencial, mas quando nós confiamos em Deus, e confiamos em Deus como uma entrega de verdade verdadeira, é uma expressão de adoração verdadeira. E confiar em Deus precisa ser uma expressão. Eu não posso apenas confiar e não expressar essa confiança. Eu não posso apenas confiar de boca para fora, dizer assim, eu confio em Deus, ou ler um texto e declarar, eu confio em Deus. Não, eu preciso expressar essa confiança, eu preciso colocar em prática e demonstrar que eu confio em Deus. E aí eu refletindo nisso, como é que eu demonstro, como é que eu expresso a minha confiança em Deus? Refleti nesse texto, nesses salmos maravilhosos, esse Salmo 62. Davi, ao escrever esses salmos, dá a entender que ele está passando por um momento, talvez do seu governo, do seu reinado, ou um momento da sua vida, que ele sente que tem falsas pessoas que parecem que estão do lado dele, mas que querem derrubá-lo. Davi, no decorrer da sua história, teve esses personagens. A Bíblia conta, por exemplo, de Aitofel, que era um conselheiro próximo dele, amigo dele, que estava sempre perto dele, mas quando houve uma rebelião contra ele, Aitofel foi um dos primeiros a traí-lo. Então há alguns salmos que a gente dá a entender que Davi escreveu, ou declamou pensando nessa traição de Aitofel, esse grande amigo dele, que aprontou com ele. Davi dá a entender que havia alguns conluios, para tentar derrubá-lo. Veja, não é que Absalão, o seu filho mais velho, tentou uma vez?
Por mais motivo que tenha, ele quase conseguiu, se não fosse a intervenção divina. Veja, no verso 3 e no verso 4, ele fala isso: vocês tentam atacar um homem como se fosse um muro prestes a cair, como se fosse uma cerca prestes a cair. No verso 4 ele fala assim: o propósito de vocês é tentar derrubá-lo. Quantos desses adversários? E aí, hoje nós temos adversários espirituais, alguns naturais também, né, irmãos? Às vezes tem um ou outro natural. Mas quantos adversários espirituais que tentam nos derrubar-nos da fé, derrubar-nos da confiança que nós temos em Deus, derrubar-nos da nossa espiritualidade expressa, ou seja, fazer a gente parar de orar, fazer a gente parar de acreditar na Bíblia, derrubar a gente da fé. Davi estava nesse sentimento, ele olhava para aquelas pessoas falsas que o cercavam e falava assim: vocês estão querendo me derrubar, eu já estou me sentindo um muro prestes a cair, parece que só falta um empurrãozinho para cair. E aí ele começa a ministrar na alma dele, porque ele não podia cair. Davi era rei, Davi tinha posição, além de tudo era um homem que servia e confiava em Deus de verdade. A Bíblia diz que ele recebeu um título bacana, que ninguém mais recebeu: o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus ensina a gente a como expressar essa confiança em Deus. Primeira coisa que eu queria dizer é essa declaração maravilhosa que ele fala para a alma dele: somente em Deus. Então ele começava expressando a confiança: eu confio em Deus. Ele falava confiança. Eu e você precisamos aprender a falar: eu confio em Deus. Falar: bispo, mas mesmo que meu coração esteja com uma interrogação, claro, não é, a fé não vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? Então eu preciso muitas vezes falar para mim mesmo, ministrar a minha alma, e Davi ensina isso aqui, ele ministra a alma dele. Quantas vezes Davi ministra a si mesmo, com palavras, com cânticos, com música, com estudos, ele ministrava a si mesmo, ministrava a sua alma. Davi começa dizendo a sua alma: somente em Deus alma, somente em Deus emoções, somente em Deus sentimentos, somente em Deus eu encontro a resposta, somente em Deus eu encontro a segurança, somente em Deus eu encontro a vida, somente em Deus eu encontro a paz, somente em Deus eu encontro a direção, somente em Deus, ó alma. Ele ministra a alma dele. Aí eu fiquei vendo aqui como que ele vai ministrando, né? O que ele vai ministrando para ter essa confiança expressa. No verso 5 ele diz: descansa somente em Deus, ó minha alma. Ele fala: você precisa se entregar a Deus. O descanso é uma entrega. Eu não tiro em hipótese alguma a importância do descanso natural. Irmãos, há poder espiritual no descanso natural, sabia? Vou repetir para você entender: há poder espiritual no descanso natural. Uma das coisas que Elias precisava naquele estágio de depressão que ele passou, naquele estágio de sofrimento, de sentimento de abandono, que ele dizia assim: só sobrou eu. Ele se sentia tão sozinho, tão enfraquecido, tão perseguido. A Bíblia diz que ele dormiu e comeu. Vocês lembram disso? A Bíblia diz que ele dormiu, ele descansou, acordou, comeu um pouco, depois voltou a dormir. Aí depois o anjo acordou ele de novo, falou: come mais um pouco. Eu não desprezo em hipótese alguma o poder espiritual que há numa boa canja de galinha, o poder espiritual que há no bom pãozinho francês quentinho com a manteiga dentro, o poder espiritual que há quando você está cansado e você precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir. Aí se alguém falar: que isso mesmo, descansar, eu vou descansar lá eu já ouvi essa expressão, lá no paraíso, quando eu morrer na eternidade eu vou descansar. Eu viro para ele e falo assim: meu querido, até Jesus dormiu, a Bíblia diz. Jesus no barco dormiu, o barco estava uma tempestade, rolando para lá e para cá. Ele dormiu por dois motivos, irmão: porque ele sabia quem ele era, e o segundo motivo é porque ele estava cansado. É ou não é? Vocês estão entendendo? Mas esse descanso aqui está falando de entrega. É de você entregar a sua preocupação.
É de você não olhar para os outro lado, o que está acontecendo, é você dizer assim: eu me entrego a Ti. É uma decisão. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? É uma decisão. Davi está dizendo: minha alma, você precisa decidir se entregar a Deus. É uma decisão. Decide, entrega a Deus. Eu vou me entregar a Deus. Depois ele diz assim: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Aí ele faz uma comparação com uma torre alta lá em cima. Torre alta na época bíblica, que é uma época anterior à época metal, que fala da idade do metal, dos metais. A torre alta, quando tinha uma torre alta toda da alvenaria da época, né, de pedras, etc. e tal, era um lugar extremamente seguro, protegido, mas servia para olhar os soldados, a batalha que estava vindo, servia para jogar flecha, servia para guardar o item mais especial. O rei geralmente ficava na torre mais alta, mais seguro, mais protegido, a família do rei, e etc e tal. E lá ele podia planejar, lá ele podia pensar, lá ele podia analisar, lá ele podia dar os comandos, lá ele podia colocar a cabeça no lugar. Vocês estão entendendo ou não? Ele faz uma comparação com a torre alta, porque é o lugar onde você põe a cabeça no lugar. Segunda coisa, eu expresso a minha confiança em Deus quando eu tenho domínio próprio, quando eu respiro fundo, quando eu coloco minha cabeça no lugar, quando eu não sou tomado, eu não deixo ser tomado pelo desespero, pelo medo, pelo descontrole. Tudo está falando para você ser descontrolado, tudo está falando para você ficar morrendo de medo, sair gritando, sair chorando. Não, você fala assim: vou respirar fundo aqui agora. Eu estou numa torre alta, eu preciso analisar bem. É o domínio próprio, é aquilo que a gente fala, né? Que esse escritor famoso, Daniel Goleman, escreveu aí uns 20, 30 anos atrás, sobre inteligência emocional, a importância de ter inteligência emocional. A Bíblia já fala disso há muitos e muitos anos, há milhares de anos atrás, só que a Bíblia chamava de domínio próprio. Paulo falou que é domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Eu expresso a minha confiança em Deus quando eu me domino. Como é que eu vou confiar em Deus gritando, chorando, desesperando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Se eu fico desesperado, se eu fico chorando, se eu fico perturbado, se eu fico descontrolado, eu não consigo nem ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir nem meu pensamento. Você precisa ministrar sobre a sua alma uma torre alta, uma torre forte. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Depois, no verso 6, ele fala de segurança também, não serei abalado. Ele ministra segurança à alma dele. Fica tranquila. Quem está por você é Deus. Ele está falando para a alma dele. Você não vai ser abalado, não. Presta atenção, minha alma. Gente, quantas vezes eu e você precisamos falar para a nossa alma isso? Fica tranquila, alma. Calma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se controla, fica tranquila. Maior é aquele que está aí dentro com você do que aquele que está no mundo. Olha, Eliseu, com seu domínio próprio, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que vai lá os sírios atacarem. Os sírios atacavam Israel, Eliseu mandava falar: olha, os sírios vão atacar de um jeito. O rei ia lá e ganhava a guerra. Os sírios estão vindo pelo outro lado. O rei, Deus revelava para Eliseu, Eliseu comunicava o rei de Israel ia lá e vencia as batalhas. Eliseu se tornou um baita de um informante espiritual, debaixo de revelação. Aí souberam, o rei sírio fica sabendo: olha, quem dá os avisos para o rei, não é que tem algum espião aqui não, é porque Eliseu está lá, o homem de Deus está lá. Então aí o rei manda o exército sírio ir para onde Eliseu está para prendê-lo. Aquele mundaréu de soldados vai na direção de um velhinho, de um senhor. E aí o discípulo dele, não se sabe se era Geazi ou não, mas a Bíblia fala que era um rapaz, nesse texto não usa o nome dele, desespera,
vê aquele bando de soldados vindo para pegar Eliseu, numa cidadezinha pequena, e fica desesperado, fica totalmente dominado pelo medo, assustado. Eliseu já estava ministrando na alma dele há muito tempo: minha alma, vai para a torre forte, minha alma, confia em Deus, minha alma, fica seguro. E aí o servo de Eliseu desesperado: meu pai, o que eu faço, meu pai? Eliseu faz uma oração: Deus, mostra para ele o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que os olhos do servo de Eliseu se abrem, e ele olha para o céu, ele vê uma miríade de anjos, ele vê um exército de anjos, e aí Eliseu fala assim: perceba, estou falando as minhas palavras, depois você pode ler o texto lá em 2 Reis, perceba que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão nos nossos adversários. E aí a história é que Eliseu, uma hora eles ficam todos cegos, Eliseu leva eles para o meio do quartel-general do soldado de Israel. Bom, enfim, com aquele ato sobrenatural eles venceram aquela batalha sem derramar um sangue. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você precisa ministrar segurança, é Deus que é a tua segurança, alma. Isso é confiar em Deus, é confiar na segurança dele. Depois ele fala, eu vou acelerar um pouquinho, ele fala no verso 7, a minha honra, eu gosto tanto desse versículo, irmãos, a minha honra de Deus depende, a minha honra, a minha fama de Deus depende, a minha honra de Deus depende, não depende de quem me fala, quem me acusa, quem fala absurdo de mim, não, a minha honra é de Deus, depende. Eu expresso a minha confiança quando eu dependo de Deus. É dependência. Eu posso ser independente em muita coisa, mas de Deus eu tenho que ser totalmente dependente. Eu não posso ter um quesinho de dependência de Deus, porque isso é sério. Escuta, meu irmão, de Deus você tem que ser 110%, é 100 não, dependente dEle. Dependente de Deus, a intimidade que Deus quer ter com você é essa. Deus, o que eu tomo de café da manhã? Que horas que eu tenho que acordar, Deus? É lógico que eu estou exagerando aqui, mas é só para a gente entender. Que horas que eu vou sair, Deus? Eu devo sair, não devo? Totalmente dependente de Deus, a minha honra, a minha fama, o meu nome depende de Deus. Depois ele ministra no coração dele, confia, no verso 8, confia nele em todos os momentos, ó Deus, ó povo. Olha o finalzinho do verso 8, derrama diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu expresso a minha confiança quando eu ministro a minha alma. Busque a Deus com intensidade. Derrama. Essa é uma expressão que quando aparece na Bíblia quer dizer uma busca com intensidade. Ana, quando ela estava lá diante de Eli, orando, chorando, e não saía, ela não tinha nem força, o sofrimento dela é tão grande, que a Bíblia diz que ela abria a boca, ela falava, mas não saía palavra. E ela estava num jeito tão assim, né, diante de Deus, que Eli achou que ela estava bêbada. Vocês perceberam isso? Às vezes tem isso mesmo, irmão, tem pastor que não entende o que você está passando, não. Você está lá derramando diante de Deus, o pastor às vezes não entende mesmo. Pastor não existe super pastor não, pastor não é super homem. Aliás, não existe super homem, vocês estão entendendo ou não? Às vezes você está derramando diante de Deus de um jeito que a boca só está mexendo, e o pastor, o que está acontecendo com você, você está doida? Ana, respeitosamente, reverencialmente, olhou para Eli e disse, não pensa isso de mim não, eu sou mulher atribulada, eu estou derramando o meu coração. Quando a Bíblia usa essa expressão no Antigo Testamento, é uma busca intensa, eu estou me derramando, eu estou me derretendo diante de Deus. Eu mostro que eu confio em Deus quando eu me derreto diante dEle. Não é derreter diante dos homens, é derreter diante de Deus. Os homens às vezes é igual a Eli, não vai entender não, mas diante de Deus eu tenho que chorar. Vocês estão entendendo, irmãos? Diante de Deus eu tenho que me desabar. Diante de Deus, até os homens mais machos aí tem que, é diante de Deus, é diante do papai. Vocês estão entendendo, irmãos? É desespero. Eu confio em Deus quando eu me derramo diante dEle.
Aí no verso 11, eu estou já indo para o finalzinho, ele declara para a alma dele: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Aí ele ministra 2 coisas para a alma dele que é importante. 3 coisas. 3 coisas. E aí eu vou terminar com essas 3 coisas bem rápido. Primeira coisa dessas 3 coisas, né? Ele ministra: Deus falou. Deus falou. Minha alma, se Deus falou, está falado. Deus falou. O compromisso maior com Deus é com a palavra dele, meu querido. Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele te aceita do jeito que você é, Ele te recebe, Ele quer transformar a sua vida, Ele te aceita. Deus te ama. Olha, coisa maravilhosa. Mas Ele tem uma aliança com você, Ele tem um compromisso com você, mas o maior compromisso que Ele tem é com a palavra dele. Deus falou. Então, quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou demonstrando que eu confio em Deus. Vocês estão entendendo ou não? Quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou demonstrando que eu confio em Deus. Segunda coisa que dessas 3 últimas, né, porque a lista é grande que eu falei, Deus, Ele fala com a alma dele: o poder pertence ao Senhor. Ele fala da soberania de Deus. Quem manda é, em outras palavras, alma, quem manda é Deus. Você só é um vaso na mão do oleiro. Você só é barro na mão do oleiro. Eu gostei de uma expressão que me falaram, que eu li, não é minha, eu ouvi, mas eu peguei para mim. Eu vi um pastor dizendo assim: eu não sei por que a pandemia está acontecendo, mas Deus sabe. Isso para mim basta. Gostei dessa frase. Diz que alguém perguntou para ele: por que está acontecendo essa pandemia toda? Ele falou: eu não sei por que a pandemia está acontecendo, eu sei que Deus sabe, e isso para mim basta. Ministrar para a sua alma, falar: alma, quem manda é Deus, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe tudo. Você confiar em Deus. Quando eu confio na soberania de Deus, eu estou expressando a confiança. Vocês estão entendendo, irmãos? E por último, confiar Ele ministra, né, na alma dele: Deus é fiel. Ele é fiel ao quê? Estou falando da palavra dele. Ele é fiel à promessa, ele vela pela palavra, ele vela para cumprir aquilo que ele falou para você. Meu querido, se Deus falou algo com você, ele vai cumprir essa palavra. Se ele escreveu algo na Bíblia e você leu e sentiu que aquilo era para você, ele vai cumprir isso na tua vida. E aquilo que é geral para os escolhidos, para o povo escolhido, para Israel escolhida, que hoje é a igreja de Jesus, que através de Jesus nós temos acesso, Ele vai cumprir. Ele tem um tempo dele. Eclesiastes capítulo 3 fala de tempo. Ao tempo de plantar, ao tempo de colher. Se hoje não é tempo de colher, se você não está colhendo na tua vida, escuta aqui, irmãos, isso é para você agora, em nome de Jesus. Se você não prestou atenção em nada até agora, preste atenção no que eu vou falar agora e já está valendo. Ok? Se ainda você não está colhendo, é porque não é tempo de colheita. Se não é tempo de colheita, é tempo de plantar. Há tempo de plantar e há tempo de... Vocês estão comigo ou não? Vou repetir: há tempo de plantar e há tempo de colher. Se você não está colhendo agora, é porque não é tempo de colheita. Se não é tempo de colheita, é tempo de plantar. Entendeu? Ah, meu irmão, isso é expressar confiança em Deus.
assim você vai adorá-lo. Sabe, o que mexeu, e eu termino com isso, agora é de verdade, tá, irmãos? Isso que é a mentira do pastor é dizer que está terminando, né? Agora é de verdade. Termino com isso. Quando você pega a história de Maria e Marta, quando Lázaro morre, lá em João, que a Bíblia diz, toda aquela história, Jesus demorou 5 dias para chegar na cidade, chega lá, Lázaro já estava morto, há 3 dias. A Bíblia diz que Marta vai ao encontro de Jesus na porta da cidade, porque Jesus não tinha entrado ainda em Betânia, e ela fala algumas coisas. Jesus pergunta para ela, Marta fala, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus pergunta, se você não crê que eu posso fazer alguma coisa, e Marta, como uma boa evangélica, uma boa crente, fala, eu sei que o Senhor vai ressuscitar Lázaro nos últimos dias. Boa crente. Marta era uma mulher de Deus, viu? Ela muitas vezes muito diagnosticada de forma errada. Aí a Bíblia diz que ela vai e chama Maria, e Maria vai na direção de Jesus e fala praticamente as mesmas coisas. Praticamente as mesmas coisas. Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Maria, você não crê que eu posso ressuscitá-la? Eu sei que o Senhor vai ressuscitá-la. Mas a fala de Maria, a Bíblia diz que mexeu com Jesus. A Bíblia diz que mexeu lá no interior de Jesus. Comoveu Jesus ao ponto de Jesus ter chorado. E Jesus fala, me levam onde vocês enterraram ele, que eu vou ressuscitá-lo. E Jesus ressuscita Lázaro. Qual que é a diferença? Qual foi a diferença? Por que Marta não mexeu com Jesus assim, só Maria? Tem uma expressãozinha lá, a Bíblia diz que Maria o adorou. Maria confiou em Jesus. Não que Marta não confiava. A fé de Maria foi diferente. O que toca, o que faz Deus agir na sua vida, é a sua fé. E a sua fé é expressa através da sua confiança. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Não é o seu sofrimento. Ele sofre com você, ele chora com você, mas não é o seu sofrimento. Não é a sua dor. A Bíblia diz que ele é homem de dores, ele foi homem de dores, ele sabe o que é dor, mas não é a sua dor. O que mexe com Deus é a sua fé. O que faz a mão de Deus agir na sua direção é a sua fé. Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E no mais, tudo Ele fará.